Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Design Experimental e Linguística. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a história da experimentação nas ciências da linguagem. Vamos ver como esse modelo investigativo entrou nas ciências da linguagem. Para isso, vamos tentar compreender a formação da linguística a partir de três momentos. No primeiro momento, temos a chamada linguística estruturalista, que aproximava a linguística das ciências sociais e da psicologia social. Isso porque a concepção de linguagem que predominava era uma concepção social. Então, a linguística foi muito influenciada pela sociologia de um lado e pela psicologia de outro. Mas essas ciências, as ciências sociais e a psicologia, possuíam dois grandes paradigmas investigativos. Um positivista, representado por Durkheim nas ciências sociais e por William James na psicologia. Esse paradigma era oposto ao interpretativista, defendido por Max Weber e por Wilhelm Wundt, respectivamente, nas ciências sociais e na psicologia. O paradigma positivista influenciou os estudos em psicologia da linguagem, principalmente aqueles que se baseavam nas teorias de Piaget, Vygotsky, Brunner e alguns outros. Esses modelos da psicologia da linguagem eram fortemente centrados na indução e generalização através de dados colhidos por meio de corpos e, fundamentalmente, desejavam fazer descrições muito acuradas de fenômenos sociais e psicológicos, por um lado, e de outro, fenômenos linguísticos. Ainda que Piaget tenha sido pioneiro na experimentação, muitos dos estudos feitos com base na sua teoria seguiram a ideia da coleta de dados, formação de corpos, indução e generalização. Já os estudos de psicologia da linguagem, que se baseavam principalmente nos trabalhos de Freud, Lacan e alguns outros, eram estudos que também coletavam dados, mas aí a ideia era muito mais de interpretação e busca de significação por desses dados, tendo como figura central o investigador. A conjunção desses dois pontos, a indução e generalização a partir de dados, formando teorias de caráter descritivo, com outros que também vinham da análise de dados, mas dessa vez mais qualitativos, mais pontuais, os quais eram basicamente buscava-se a sua significação e a sua interpretação, vai formar o que hoje conhecemos como método qualitativo em ciências da linguagem, muito presentes ainda em vários campos da linguística, principalmente para a sociolinguística, para a linguística do texto, para a linguística cognitiva e alguns outros campos mais. O segundo momento da linguística, da ciência da linguagem, vai corresponder ao surgimento do paradigma gerativista, que vai defender uma concepção mentalista cognitiva de linguagem, que vai aproximar a linguística das chamadas ciências formais, notadamente a lógica formal e a matemática. Na lógica formal, os grandes nomes foram Gottlob Frege e Rudolf Carnap, ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Já na matemática, vamos ter as figuras de Bertrand Russell e Alfred Whitehead, que vão renovar a matemática, principalmente no que diz respeito às suas concepções mais filosóficas. A ideia do gerativismo, principalmente aqueles que vêm com os trabalhos originais de Chomsky de meados da década de 50, vão assumir a linguagem como parte da cognição, parte da mente humana. E as teorias, então, vão procurar criar modelos formais do que seria esse conhecimento linguístico, definido pelo Chomsky, então, como uma competência linguística. A técnica investigativa passou a ser não mais a coleta e a indução de dados, mas sim dados colhidos dedutivamente por meio da intuição do falante, buscando então um elemento mais explicativo, ou seja, o conhecimento que está na base da produção e geração de sentenças. Esse procedimento era totalmente
assignificativo, ou seja, não levava em conta possíveis interpretações por parte do interpretador e do experimentador, levando-se em conta contextos de produção. A ideia aqui é a criação de um modelo formal que representasse, então, a competência linguística do falante, e isso vai gerar, então, o uso do método dedutivo nas ciências da linguagem, muito comum ainda para aqueles que trabalham desenvolvendo a teoria linguística, notadamente a teoria gerativa. E o terceiro momento vai corresponder ao que nós estamos chamando de surgimento da psicolinguística, em que uma concepção mental cognitiva da linguagem é defendida, mas aproximando-a das chamadas ciências naturais, notadamente a biologia e a psicologia cognitiva de um lado, e o mesmo da química e da física do outro. Nesses estudos, vai predominar pela primeira vez a busca de explicações sobre determinadas causas de fenômenos linguísticos com base no método hipotético-dedutivo, que era, então, baseado no controle de variáveis por meio de experimentos, certo? E, para isso, surgem paradigmas experimentais que são aplicados e os seus resultados depois submetidos à análise estatística para inferência e análise, e isso vai estar na base do que nós chamamos hoje de método quantitativo. A linguística, então, hoje, metodologicamente falando, é a convergência desses três modelos: o indutivo, o formal dedutivo e o quantitativo experimental. Isso vai fazer, então, que existam três tipos de linguistas hoje, né? Trabalhando, de certa forma, independente, mas com os resultados de um alimentando os de outro. Nós temos o linguista de campo, que é aquele que vem trabalhando com coletas de dados e trabalhando indutivamente, generalizando explicações a partir de dados colhidos em situação natural, certo? Nós temos o linguista de gabinete, que é representado pelo pessoal da linguística mais dedutiva, que trabalha propondo teorias, deduzindo-as de postulados mais gerais, formulados com base na intuição linguística do falante, e temos hoje o linguista de laboratório, que é aquele que usa determinados fatores controlados em laboratório de maneira a produzir estudos que visam saber se esses fatores afetam fenômenos ou, dito de outro modo, buscar as causas dos fenômenos linguísticos por meio da experimentação. Aparentemente, parece que cada um trabalha isoladamente, mas o que há hoje em dia é uma forte convergência desses métodos no sentido de um alimentar o outro. O linguista de campo descobrindo por meio da análise de dados possíveis fatores que possam influenciar a linguagem, fatores esses que podem ser investigados ou dedutivamente ou experimentalmente pelo linguista de gabinete e de laboratório. Então, as correntes da linguagem, da linguística hoje, né, se distribuem nesses três campos, e é por isso que as ciências da linguagem, pelo menos nos seus aspectos metodológicos, apresentam uma grande riqueza e uma grande variabilidade. Para o que nos interessa aqui, pessoal, nós interessamos ali por o pessoal da linguística de laboratório, aqueles que vão procurar fazer experimentos sobre fenômenos linguísticos diversos. E nós vamos começar a ver quais são as maneiras pelas quais fenômenos linguísticos podem ser investigados experimentalmente a partir da nossa próxima aula.